Fala galera, vamos lá para mais uma aula aí de endoscopia. Bom, hoje falaremos sobre gastroparesia, um tema aí é um pouquinho menos cobrado, mas é uma carta na manga aí para vocês. Vamos lá, os principais tópicos que vamos revisar nessa aula, basicamente, definição, etiologias, quadro clínico, diagnóstico e tratamentos. Bom, a definição, quando que a gente pode falar que o paciente tem gastroparesia? A gastroparesia, na verdade, ela é uma síndrome do retardo do esvaziamento gástrico, comprovado objetivamente, ou seja, precisa ter exame mostrando isso, na ausência de uma obstrução mecânica. Então, também pode ser considerado um diagnóstico de exclusão, na presença de sintomas, como náuseas, vômitos, empachamento ou outros sintomas. As etiologias, a principal, na verdade, é idiopática. Basicamente, não é sempre que a gente consegue descobrir a causa dessa gastroparesia. Então a gente chama de idiopática, a maioria a gente não descobre. Quando a gente descobre, quando tem uma causa, essa principal causa é a diabetes mellitus, geralmente é do tipo 1. Além disso, outra causa também pode ser lesão do nervo vago, pós-operatório de cirurgia abdominal que acaba lesão do nervo vago, acaba causando essa gastroparesia. Outras etiologias também frequentes são causadas por medicações, análogos de LP1 ou opioides, são os dois principais, ou hipotiroidismo, colagenoses e miopatias. Bom, quando que você vai suspeitar disso, principalmente numa prova? Quando você precisa acender uma luzinha aí e ficar mais atento. Quando no enunciado falar que tem presença de resíduo alimentar na endoscopia, mas o paciente não tem nada obstruindo, tá com jejum adequado, então assim, por que que o jejum adequado nesse paciente, sem nenhuma obstrução, não esvaziou aquele estômago? Aí você começa a suspeitar de uma gastroparesia. O quadro clínico ele é composto principalmente por náusea, obviamente, né? Quando o paciente come aquele resíduo alimentar, vai ficar ali, vai dar uma náusea. Quando ele não vomitar, pode também ter saciedade precoce, dor abdominal e perda de peso. Pode ter até uma doença do refluxo gastroesofágico associada, porque não tem aquele esvaziamento gástrico, pode até refluir conteúdo ácido para o esôfago e causar um refluxo ali, uma esofagite. Então, atenção também a isso. Bom, o diagnóstico ele é composto principalmente pelo quadro clínico. Bom, teve o quadro clínico, é quando você vai suspeitar. Suspeitou, vai fazer uma endoscopia. Fez a endoscopia, viu que tinha resíduo, não tem nenhuma obstrução, faz uma cintilografia para comprovar o retardo desse esvaziamento gástrico. Então, quando que você fala que tem esse retardo? Precisa saber esses valores, porque pode ser que os examinadores cobrem esses valores. Quando passou de 2 horas e ainda tem 60% nesse estômago, ou quando passou 4 horas e ainda tem 10% de resíduo aí nesse estômago. Beleza? Então, basicamente, tem a suspeita, descartou obstrução com endoscopia, principalmente. Algumas alternativas são a tomografia ou a ressonância com enterografia, com contraste VO. E descartou obstrução, vai documentar esse retardo do esvaziamento gástrico com cintilografia. Alternativas à cintilografia, cápsula de motilidade e teste respiratório, principalmente a cintila. Bom, em relação ao tratamento, o tratamento ele consiste em alteração da dieta, você faz uma dieta adequada. Medicamento, você vai evitar alguns e vai dar outros. Você vai evitar aqueles medicamentos como opioide, como análogo de LP1 e vai dar outros medicamentos que eu vou citar agora. Não melhorou nem com dieta nem com medicamento, a maioria não melhora. Você precisa fazer alguns métodos em relação principalmente a abertura ali do piloro, métodos endoscópicos e cirúrgicos, apenas em casos refratários às medicações. Bom, tratamento, como eu disse para vocês, a gente vai evitar opioide, anticolinérgico, bloqueador de canal de cálcio, hipoglicemia antes e vai realizar o controle do diabetes, visando uma glicemia alva aí menor do que 200. Bom, já em relação à dieta, o que a gente preza nessa dieta? Small particles, uma dieta small particles, que a gente chama, com pequenas partículas. Alimentos facilmente macerados, por exemplo, batata, carne cozida. Além disso, a gente vai evitar alimentos gordurosos, que demoram para fazer a digestão, ou alimentos ácidos, picantes e à base de fibras. Além disso, como tem um retardo desse esvaziamento gástrico, pode ser que o paciente precise de uma hidratação e um suporte nutricional a mais aí. Então precisa ficar esperto. Pode ser que esse paciente desidrate e apresente uma desnutrição, uma vez que ele não consegue esvaziar direito o estômago. Bom,
Quais são os medicamentos que a gente principalmente usa, sem ser os que a gente evita? Agora, os que a gente preza por esses medicamentos, que é orientado em paciente com gastroparesia. Os procinéticos, antagonistas dopaminérgicos, tanto de ação periférica quanto ação central. Tanto a domperidona quanto a metoclopramida. Ou antieméticos, antagonistas 5-HT3, que são aqueles que agem na serotonina, principalmente na dazentrona. Bom, agora em relação aos métodos endoscópicos para a realização do tratamento da gastroparesia. O principal é a piloromiotomia endoscópica, que é o GPOEM. Eu não sei se vocês lembram do POEM. Todos os procedimentos que envolvem POEM, depois no final do nome, basicamente ele consiste em um túnel que a gente entra com o aparelho entre a mucosa e a submucosa. A gente vai dissecando esse plano entre a mucosa e a submucosa até o nível que a gente deseja fazer a miotomia. Nesse caso, é a piloromiotomia, ou seja, a gente faz esse túnel, a gente começa no antro, basicamente, passa do piloro e vem cortando todo o músculo, a musculatura que estava abaixo da submucosa, a gente vem cortando para que depois deixe esse piloro um pouco aberto e facilite a passagem do alimento pelo piloro. Então é uma piloromiotomia mesmo. A gente corta a musculatura do piloro ao longo de um túnel que a gente faz entre a mucosa e a submucosa endoscopicamente. Esse é o principal tratamento que a gente utiliza para a gastroparesia. Existem outras modalidades terapêuticas endoscópicas, mas que não são muito utilizadas. Uma delas é a injeção pilórica de Botox, que não é recomendada pelos guidelines, além da prótese transpilórica, FC100, que é uma prótese que a gente basicamente passa ao nível do piloro, a gente passa uma prótese transpilórica mesmo, para deixar esse piloro aberto. Mas ele não é muito utilizado porque ele migra bastante. Então essa prótese pode migrar distal e depois a gente tem que fazer um exame ou até mesmo cirurgia para poder retirar essa prótese. Outro método que não é assim um tratamento basicamente, né, seria mais para a gente conseguir nutrir esse paciente, seria uma jejunostomia percutânea. Então a gente põe uma sonda percutânea, deixa ela para frente do piloro e consegue nutrir esse paciente. Assim, o paciente ainda está com a gastroparesia, mas aí pelo menos você consegue realizar a nutrição desse doente. Nesses casos, também é bom evitar a gastrostomia, né, para nutrição. Obviamente, você vai colocar dieta no estômago, vai continuar sem esvaziar esse estômago, essa dieta vai permanecer ali no estômago e não vai passar para frente do piloro. Então, evitar a gastrostomia. A gastrostomia, nesse caso, ela é utilizada em alguns casos para descomprimir esse estômago, para não ficar causando um refluxo muito intenso. Bom, já os métodos cirúrgicos que existem, o principal deles é a piloroplastia videolaparoscópica, ou seja, por cirurgia você acaba fazendo ali uma piloroplastia mesmo, você acaba abrindo um pouquinho a musculatura do piloro para ver se facilita a passagem desse alimento pelo piloro. Os resultados, eles são similares ao GPOEM. No entanto, por ser um método cirúrgico, ele acaba apresentando mais complicações pós-operatórias e tem um tempo de internação um pouco maior. Então, se for para escolher algum, de preferência seria melhor o GPOEM. Além disso, existe a gastrectomia vertical, o sleeve, e a gastrectomia subtotal, mas também não são muito utilizadas para a gastroparesia. É isso, galera. Valeu. Espero que tenha ficado claro aí.